Pessoal, hoje nós vamos fazer a continuidade do estudo da série psicológica, mas como no dia de sexta nós fazemos a coleção A Vida do Mundo Espiritual, nós iremos pegar um recorte do livro Fundamentação Teórica para Coordenador do Estudo, que tem alguns aspectos que foram tirados da coleção A Vida no Mundo Espiritual, para a gente fazer reflexão. Nesse dado, a partir do parágrafo, nesse processo lento, quase sempre contínuo, a cada era evolutiva, o indivíduo foi assimilando nova habilidade, padrão de comportamento, emoção, sensação, desejo, necessidade moldada na experiência coletiva, e, a posteriori, em família e no popular, que permaneceram arquivadas no espírito self, formando arquétipos. Para a mentora, procedendo-se a uma análise comparativa a respeito do inconsciente coletivo ou psique objetiva com a erraticidade espiritual, encontraremos arquétipos primordiais junguianos e outros, que seriam resultado das multifárias reencarnações do self. Nesse sentido que vai sendo feita essas vivências, onde vamos assimilando num processo lento, porém contínuo, que ficam arquivadas no espírito self, a formar os arquétipos. Por isso que, na comparação a respeito desse psique objetivo ou inconsciente coletivo com a erraticidade espiritual, encontramos o arquétipo primordial junguiano e outros, resultado das nossas reencarnações multifárias, selfianas. Constitui nossa realidade psíquica a realidade que nos move em direção à evolução. Baseado nesse princípio, a benfeitora nos ajuda a compreender o que é vontade, o impulso volitivo, força motriz, potência principal da alma. Ela refere que a vontade procede do espírito, por ser um atributo essencial do self. Atua sobre a consciência com energia e perseverança para o querer. Desejo de realizar algo, escolher alguma coisa, definir um objetivo na vida, juntamente com pensamento e sentimento. A vida mental se inicia por vislumbre, percepção, à medida que o espírito se assenhoreia do equipamento do cérebro, que se lhe decodifica a onda do pensamento. Essa vida mental, segundo André Luiz, e aqui nós trago da coleção A Vida no Mundo Espiritual, gerada pela força do pensamento em constante movimento sincrônico, ou em outra palavra, pelo estado de agitação determinados por impulso da vontade, estabelece uma onda mental própria para cada pessoa. Então, André Luiz traz que a vida psíquica, gerada pela força do pensamento em constante movimento de sincronia, pelo estado de agitação determinado pelo impulso da vontade, estabelece a onda mental própria para cada um. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando na formação da matéria física, gerando motivação de prazer ou desgosto, dor, alegria, otimismo ou desespero, que não se reduz efetivamente à abstração, por representar turbilhão de força, em que a alma cria o seu próprio estado de mentação indutiva, atraindo para si mesmo agente, por enquanto imponderável, de sombra ou luz, derrota ou vitória, infortúnio ou felicidade. Então, o instrumento sutil da vontade é a matéria mental, a atuar na formação da matéria física, gerando motivação de desgosto ou prazer, dor ou alegria, otimismo ou desesperação, que não se reduz efetivamente à abstração,
por representar turbilhão de força em que a alma cria o seu próprio estado de alimentação indutiva, atraindo para si mesmo agente, por enquanto imponderável, de vitória ou derrota, luz ou sombra, infortúnio ou felicidade. Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, melhor condição de exercer esse impulso fundamental da vida, que, quando bem conduzido, pode agregar conquista, alavancar autoestima. Por outro lado, quando o embrião da vontade não fora nutrido desde a primeira infância, porque seus pais ou cuidadores conduzirem a educação como se estivesse adestrando animais, repreendendo com autoritarismo, o indivíduo torna-se inibido, dependente daqueles que assumam suas escolhas e medroso. No início do desenvolvimento, a criança pequena não faz escolha consciente. Ela é movida por necessidade básica. Na maioria das vezes, precisa acabar com a fome, com o desconforto, quer satisfazer um prazer imediato. Esses impulsos que irão acompanhá-lo ao longo da vida não são ainda vontade exercida com a consciência do que se quer e precisa, mas sim fruto de hábito aprendido. Na pré-adolescência e adolescência, começa-se a buscar a realização de desejo, ideal. O desejo pode ser um querer imediato, da mesma forma que a necessidade, para satisfazer uma ânsia que não deixa esperar nem mais um minuto. No entanto, tem uma direção, uma aspiração emocional ou física. Por sua vez, o ideal precisa de mais elaboração do pensamento, do sentimento. É um querer direcionado, que pode definir um propósito, em que a vontade da sustentação conduz a aspiração para o objetivo mais elevado. Então, precisaremos de mais elaboração do sentimento e do pensamento para o ideal, que é um querer direcionado, podendo definir um propósito em que a vontade dá sustentação e conduz as aspirações para objetivos mais nobres, elevados. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorre várias expressões do comportamento, que nem sempre o ego expressa com o equilíbrio que seria desejável. Então, vai acontecer essa vinculação direta da vontade com o eu profundo, do qual decorrerá várias expressões comportamentais, que nem sempre o ego expressará com a harmonia desejável. Assim, a vontade pode fazer da mente um estado de aprisionamento ou de libertação, via jogo entre interesse nobre, promovido pela razão, e racionalização do ego, que quer manter impulso inferior, que está identificado. Com sua maturidade do espírito, pode se expressar em forma de força direcionadora, em busca de algum objetivo, ou incapacidade de desejar, como fraqueza, para atingir as metas normais da vida. Dessa forma, somente quando o indivíduo puder reconhecer o sentido da sua necessidade, compreender como sua escolha está conduzindo a sua experiência atual, saberá discernir com equilíbrio como a sua força volitiva atua na vida. Então, para que discernamos equilibradamente como a nossa força volitiva atua na vida que estamos conduzindo, precisamos reconhecer o sentido da nossa necessidade, compreender como nossa escolha conduz a nossa experiência atual e fazendo o móvel que está por trás daquilo que priorizamos, escolhemos, que faz sentido para nós, que optamos. Alguns filósofos contribuem para a compreensão do atributo da vontade no indivíduo, como, por exemplo, Arthur Chopin, filósofo alemão, autor da obra O Mundo como Vontade de Representação.
Para ele, a vontade é o fim invisível que nos comanda, o princípio da natureza, uma força cega que move o mundo, que nos levaria a desejar sempre mais, pois é a própria essência da subjetividade. Isso é, a própria essência do eu. Assim, o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Então, ele vai trazer que nós podemos fazer o que tenhamos vontade, com esse desejo ardente, forte, esse querer. Mas não podemos querer o que queremos. Nesse sentido, ele vai considerar que a vontade como um instinto racional. Essa irracionalidade vai se manifestar na natureza e no homem desde os primeiros dias de vida. Esse filósofo foi considerado um pessimista, por considerar que a vida é essencialmente dor, sofrimento, devido a essa vontade insaciável dos indivíduos. Refere que o mundo é projetado pela nossa mente, por isso é uma representação do que o ser conhece. Se não posso apreender as coisas, então elas não existem. Não podem ser representadas. Quando Jung definiu o conceito de libido, a energia psíquica que nos move, citou-a como instinto vital de propagação, de conservação, de vontade de existir, se aproximando de Schopenhauer, mas não se identificando totalmente com este. Para Jung, a libido se manifesta de diversas formas, em qualquer área da vida, que tiver um valor energético a nos propulsionar adiante, transmitindo essa energia ao poder, à fome, ao ódio, à sexualidade, à religião. Friedrich foi outro filósofo alemão que também definira a vontade como a força motivacional mais primitiva no humano, sendo todas as outras forças derivadas desta, liberando nosso potencial, expansão, crescimento, consequente superioridade. No entanto, associou-a à vontade de potência, poder de dominação do orbe, dominando a si mesmo, fazendo a si mesmo. Daí a noção de super-homem, em contraposição à submissão à religião. A moralidade social, levando a afirmar que Deus está morto. Então, ele vai acabar com essa frase na sua análise. Joana de Ângeles cita Nietzsche para referir a influência do egocentrismo no poder de dominação. Considerando esse poder de dominação como sendo algo que se expressa além do ego desejoso, de sobrepor-se às demais criaturas, o sentido da definição apresenta-se corretamente, diz porque a vontade é a faculdade de bem conduzir, aspiração, objetivando uma finalidade compensadora que resulta em paz íntima. Então, se a dominação é algo que expressa além do ego desejoso de sobrepor-se a outrem, o sentido da definição apresenta-se corretamente, porque essa vontade é a faculdade de bem conduzir a aspiração, objetivando uma finalidade compensadora a resultar em paz íntima. No querer retamente, Joana nos recomenda a importância do querer retamente, para que a vida obtenha a realização de seus ideais com propósitos elevados, focados no bem, não apenas para si, mas para o bem comum daqueles que estão com a gente na caminhada da vida. À medida que o indivíduo se conhece melhor, vai ampliando a consciência para eleger prioridade, meta, fazer escolha, imprimir a ação da vontade de forma assertiva, e responsável. A responsabilidade acompanha o ser maduro, que,
em detrimento daquele que não assume seu erro, jogando seu lixo mental para cima dos outros. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse exatamente por estar registrada no cerne do ser. A necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do cultural crescimento, da realização pessoal. Como fora referido, a vontade procede do espírito, o self, e ao estar encarnado, o ego segue um longo aprendizado, até fazer escolhas por si próprio. Durante esse processo, há forte influência de fator endógeno, que procede do indivíduo, e de fator exógeno, que procede de fora do ser, que responde pela ação da vontade. Os fatores endógenos correspondem ao que emerge do cerne do indivíduo, desde aspectos inconscientes, estímulo neuroquímico, ou falta deles, como dopamina, serotonina, entre outros que afetam o sistema nervoso central, e o desenvolvimento psicossocial, como autoestima, autoamor, autoconfiança, entre outros. Os fatores exógenos são estímulos, choques entre choques, relações com o mundo externo. Dessa forma, o cuidado primário, a educação, o ambiente familiar, as relações parentais, as relações escolares e sociais fazem toda a diferença na construção da imagem que construímos de nós próprios e do orbe ao nosso redor, influenciando nossas escolhas. Muitos sofrimentos humanos são ocasionados pelo querer desmedido, equivocado, conforme a ilusão do prazer imediatista, alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial de acordo com o transitório, e não com o permanente. Por essa razão, querer retamente não é simples, fácil, direto. A construção da vontade dá trabalho para o indivíduo desejante, que impulsiona sua força, mobiliza sua energia e a coloca em ação. Por isso que construir uma vontade boa é trabalhoso para o indivíduo desejante, que impulsionará sua força, mobilizará sua energia e colocará em ação. Bastaria esse movimento para conseguirmos aquilo que queremos? Benfeitora nos ensina que podemos reconhecer nossa vontade mais profunda e superior, quanto mais nos abrimos para o encontro com Deus em nós, nos deixarmos seguir pelo deuteropismo, que é a disposição que nos impele para uma divindade ou para a procura do divino. Então, ela vai nos trazer que o reconhecimento da vontade mais profunda e superior pode ser feito quando nos abrimos para o encontro com Deus em nós. Pensamento causal, organizador da vida em que estamos inseridos. Ao contrário disso, quando estabelecemos nossa escolha baseada na necessidade imediata, inferior, tal como alimentação, segurança, posição social, bem-estar sexual, se está sob o jugo do ego dominador, iludido com o que conhece sobre a vida momentânea, não sobre a vida eterna, pois que nossos desejos não seriam provindos da alma e nos afastaríamos dos propósitos do self. Então, ele vai trazer que quando estabelecemos escolha baseada em necessidade inferior imediata, como segurança, posição social, alimentação, bem-estar sexual, se está sob o jugo do ego dominador, iludido com o que conhece sobre a vida momentânea, não sobre a vida eterna, pois que nossos desejos não seriam provindos da alma e nos afastaríamos dos propósitos do self. Então ele mostra que o ego dominador, ele está iludido, enganado a respeito do que conhece sobre a vida momentânea. Se nós nos deixamos que nos sobrepõe esse jugo, nós não estaremos olhando para a vida eterna e assim desviaríamos, visto que nosso desejo vem da alma e nós
precisaremos, ao contrário da proposta do ego, nos aproximar dos propósitos do self. E aqui, trazendo essa perspectiva de um jugo dominador, que quando o nosso egóico faz isso acontecer em cima de nós, vamos fazer escolhas baseadas no que é transitório, supérfluo, passageiro, enganoso. Para alcançarmos a disciplina da vontade, é necessário paciência, perseverança, autoconfiança, enfrentamento do medo e do mecanismo autoafligente, autopunitivo. Então, disciplinar a vontade entra com os fatores decisórios, pedindo perseverança, autoconfiança, paciência, enfrentar o nosso medo e os mecanismos autoafligentes e autopunitivos. Mediante essa conquista, a vontade passa a ser comandada pela mente saudável, que discerne entre o que deve e pode fazer, quais são os objetivos da sua existência na Terra e como amadurecer emocionalmente e psicologicamente para enfrentar as vicissitudes, problemas e dificuldades que fazem parte de todo o desenrolar do crescimento interior. Então, é a partir dessa conquista que a nossa vontade passa a ser comandada por uma mente saudável, que consegue discernir entre o que deve, mas não pode fazer, entre o que pode, mas não deve, e o que deve e pode fazer. Porque se eu realizo algo que posso, mas não devo, ou devo, mas não posso, eu estou precipitando. Então, este discernimento do que devo e posso passa a acontecer. Consigo enxergar os objetivos da minha existência na Terra, como amadurecer emocionalmente e psicologicamente para enfrentar a dificuldade, vicissitude e os problemas. Fazem parte de todo desenrolado crescimento íntimo. Para que o problema não vire drama e esse não vire tragédia. Portanto, somente autoconhecimento alavanca a disciplina da nossa vontade, nos liberta da amarra do ter, do parecer, que distrai o ego do seu labor nessa encarnação. Então, ele vai trazer esse aspecto do autoencontro, do autodescobrimento, autoconhecimento, como o único caminho para alavancar a disciplina da nossa vontade. A um nível máximo, nos libertando da amarra, do ter, do parecer, que são movimentos de distração, que fazem distrair o ego do seu trabalho nessa encarnação, do para que ele está aqui, do propósito da nossa existência na Terra. Os movimentos de distração nos tiram daquilo para o qual viemos. A finalidade reencarnacional nossa, que são compromissos graves acordados no astral e do qual nós prestaremos conta. Porque se ficar mal feito, se ficar sem fazer, nós vamos ter que repetir a experiência em condição mais rude. Na conscientização da vontade, Joana cita a psicossíntese, que é uma abordagem desenvolvida em 1910 pelo psiquiatra neurologista italiano Roberto Assagioli, como sendo a quarta força para o autocrescimento. Segundo ele, existem qualidades na expressão da vontade, nas características apresentadas pelos indivíduos que querem. Certa medida pode ser despertada e passar de latência a manifestação, naqueles que ainda não descobriram o seu potencial. Então, ele vai trazer as qualidades da vontade. Nesse sentido, que existem essas qualidades que expressam uma vontade nas características apresentadas pelos indivíduos que querem. Certa medida pode ser despertado, passada a latência, a manifestação, naqueles que ainda não descobriram o seu potencial. Essas qualidades da vontade são: 1. Energia, força dinâmica, intensidade. 2. Comando, controle, disciplina. 3. Concentração, direcionalidade, atenção, foco. 4. Determinação segura, decisão, resolução, prontidão.
5. Persistência, resistência, paciência. 6. Iniciativa, coragem, arrojo. 7. Organização, integração, síntese. A vontade é um agente importante, acionar nosso potencial anímico. Alavanca do pensamento, por ela impulsionamos nossas forças psíquicas para alcançar os objetivos almejados. Recurso poderoso deve ser cultivado, fortalecido em nosso íntimo, para a movimentação do nosso campo psíquico, em favor da disciplina das nossas emoções. Então, exatamente por ser esse recurso potente, poderoso, que deve ser cultivado e fortalecido dentro de nós, para que tenhamos com essa vontade, assim, movimentarmos nosso campo mental em favor da disciplina das nossas emoções. Caso contrário, a gente naufraga. A vontade é um impulso que nasce da razão, se transforma em força que deve ser direcionada de maneira adequada para resultado relevante, de dignidade e de crescimento intelecto-moral, no processamento de valor da existência terrícola. Será, portanto, a vontade bem dirigida que impulsionará o ego a vencer cada fase, deixando-a à margem após transpô-la, a fim de que não venha ressumar no outro período. Então, Joana vai trazer que a vontade é um impulso que nasce da razão, se transformando em força, que deve ser direcionada de maneira adequada para resultado relevante de dignidade, de crescimento intelecto-moral, processamento do valor da nossa existência na Terra. Será, portanto, a vontade bem dirigida que impulsionará nosso ego a fazer a vitória sobre cada fase, deixando-a à margem após transpô-la, a fim de que não venha ressumar no outro período. Então, nós precisamos da vontade bem dirigida para que nosso ego seja impulsionado a vencer cada fase, deixando-a à margem após transpô-la, para que não venha ressumar no período outro. Assim que o indivíduo se reconhece com possibilidade de almejar, buscar, planejar, desenvolver meta para atingir seu objetivo, persistir com paciência e segurança, desenha no seu caminho o objetivo a ser atingido. Então, o indivíduo precisa desse autoencontro para se reconhecer com instância de fazer planejamento, almejação, busca, desenvolvimento de meta, para atingir seu objetivo e persistir com segurança, paciência, perseverança, desenhando seu caminho, o objetivo a ser atingido. A responsabilidade é inerente ao processo de conquista. Não pode ser dissociada da faculdade de renunciar a altos valores, o que produz de imediato o medo pela liberdade da escolha, que afeta inevitavelmente o livre-arbítrio. Então, pelo fato da responsabilidade estar inerente ao processo da conquista, não poderá ser dissociado da faculdade de renunciar a outros valores, que produz de imediato o medo pela liberdade de escolha, que inevitavelmente afeta o livre-arbítrio. Porque se eu escolho um caminho, eu vou ter que renunciar aos outros. Numa encruzilhada em que existem várias placas, aquela que eu escolher implica que eu deixo de ir pelos outros. E eu vou ser responsável por isso. É nesse sentido que trago a importância do autoconhecimento, do discernimento, de nos pautarmos em valores nobres, elevados, para que a gente aumente a probabilidade de acertar naquilo que optamos, escolhemos. Porque se eu tiver como móvel o que é passageiro, transitório, material, eu vou falhar. E aí a escolha desse caminho vai significar algo que precisará ser refeito. Do momento que a gente tem o desenvolvimento da nossa espiritualidade, da utilidade, foca no para que estamos na Terra, que a única coisa que vamos levar daqui é o bem que tivermos feito,
a gente vai diminuir a chance de errar. Porque nós vamos fazer a escolha dessa arruela, que uma placa está a indicar, com base em proposta de finalidade existencial, de cultivo daquilo que é positivo, que vai nos auxiliar na vitória sobre nós mesmos. Por esse motivo que o medo da escolha não está sozinho, o seu oposto é o desejo de realizar justamente o que se teme. Quando ficamos paralisados no medo, podemos afirmar que o desejo inconsciente é tão grande quanto este. Por exemplo, se uma pessoa se esconde em casa, não tem amigo ou relacionamento amoroso por medo de se frustrar, ser abandonado, possivelmente no inconsciente o que se esconde é um forte desejo de encontrar alguém para amar e ser amado. Quando a pessoa não ouvir seu desejo mais do que o seu medo, ficará escondida em casa, impedida de viver. Então, aqui ele está dando um exemplo que vale para as situações que a gente tem na nossa trajetória. Para nos conscientizarmos do teor da nossa vontade, para qual direção ela aponta, qual impulso ela desperta, é fundamental que nos coloquemos na posição de observador dos nossos sentimentos e pensamentos. Joana sugere que nos interroguemos na hora da oração ou da meditação. Qual o sentido disso para o meu progresso? Qual o propósito desse impulso para a minha vida? Ela nos lembra que quando Jesus era convidado a curar alguém, ele sempre interrogava: tu crês que eu te posso curar? Ou tu queres que te cure? Desse modo, ensejava a contribuição do próprio paciente no processo recuperatório, produzindo neuropeptide responsável por refazimento orgânico, emocional e mesmo psíquico, tornando-se receptivo à força que dele emanava. A ação, portanto, da vontade em qualquer área do comportamento é relevante, ensejando a produção de neurocomunicador que promova a saúde, fazendo essa dimanação. Por esse motivo que essa pergunta sobre o propósito de tal impulso para a nossa vida, o sentido disso para o nosso progresso, que vem de encontro com a intuição que a gente recebe, porque no desdobramento do sono, nós retomamos a lembrança do pregresso, do que foi acordado no astral antes de vir, daquilo que nos comprometermos a realizar. É nesse sentido que fica um sabor intuitivo do desdobramento do sono, quando o indivíduo ele vai para uma região de aprendizado, porque se eu me deixo tombar na malha viciosa de rancor, de vindita, de ódio, quando eu desdobro, eu vou para uma região que isso vai ser compliciado, locupletado. Então, dificilmente eu vou conseguir ter contato com aquilo que foi acordado antes de eu vir, que possa fortalecer minha intuição, minha inspiração. É nesse sentido que quando o indivíduo ele está numa vigilância adequada, observação, oração, e que permite a ele desdobrar enquanto dorme para uma região pacífica de estudo, onde ele tenha contato com o seu anjo guardião, com um benfeitor, que possa orientá-lo, alertá-lo, lembrá-lo do que foi acordado antes dele encarnar. Então isso ressuma. É por isso que nós precisamos ter uma observação aguda, heróica, que nos permita aprender com as circunstâncias, como Kardec traz. Por esse motivo que a mentora recomenda disciplina, paciência para tudo que fizermos e desejarmos buscar. Paciência ensina que todo trabalho começa, mas não se pode aguardar imediato término. Porque conquistada uma etapa, outra surge desafiadora, já que o ser não cessa de crescer. Somente de um programa cuidadoso, continuado, logra-se alcançar o objetivo que se busca. Então, essa perseverança. Porque senão a gente fica com um vento folhal batendo na árvore, na parede, voando, e não temos sustentação. É como um saco vazio que não para em pé.
No momento que o indivíduo ele tem essa constância, ele assume um trabalho e tem a segurança que ele deve prosseguir naquele esforço. Pelo fato do discernimento, daquilo que foi refletido em torno da situação. E se propõe a ser fiel. Porque quando nós adentramos um areal com Jesus, se a gente abandona esse labor, a culpa vai acontecer. Pode ser até que no momento, ao sabor da circunstância, por algum desajuste, algum transtorno ou adoecimento que a gente esteja vivendo, a sensação é de alívio por ter ficado livre de tal situação, mas com o tempo aquilo volta para nós, como sentimento de culpa, por termos agido daquela forma. Porque 1 milímetro de culpa pesa muito mais no nosso coração do que toneladas sacrificiais. É por isso que ela vai trazer aqui que a gente tem que ter a questão da paciência e disciplina para poder assumir um labor e continuar, porque começar é fácil, dar continuidade é difícil, agora concluir é pelo sacrifício. Do momento que o indivíduo ele abraça espontaneamente o martírio, a renúncia em prol da causa, ele vai se equipar. A revelação de que o self e a vontade estão intimamente ligados pode mudar a concepção da pessoa sobre si próprio e sobre o orbe. Ele vê que é um sujeito vivo, agente dotado com o poder de escolher, relacionar, gerar mudança em sua própria personalidade, nos outros, nas circunstâncias. Então, do momento que eu tenho essa percepção de estar viva, ser um agente dotado de poder de escolher, relacionar e gerar modificação em mim, em volta, nos circunstanciais, essa consciência me levará ao sentimento de totalidade, alegria, segurança. Vontade é o princípio ativo do eu, não uma função psíquica. Ela dirige e regula a função psíquica de modo criativo, individual e único a cada instante. Dessa forma, pode-se afirmar que as subpersonalidades têm desejos, impulsos, visão de mundo limitada e são comandadas pelo desejo de serem amadas, aceitas. As subpersonalidades não têm vontade, não escolhem, apenas reagem. A experiência da vontade acontece em 3 fases. A primeira é o reconhecimento de que a vontade existe. A segunda é quando constatamos ter uma vontade. E a terceira, que a torna mais completa e efetiva, é de ser uma vontade. Por isso que, em primeiro lugar, precisaremos reconhecer que a vontade existe. Depois que cada homem pode ter uma vontade. E por fim que ele pode se tornar essa vontade. Resumindo, um ego que sabe querer. Depois, será preciso desenvolvimento dessa vontade, tornando-a suficientemente forte para se adaptar às suas múltiplas utilizações em todos os domínios da vida. Então, mostra que a gente precisa saber ter uma vontade. Precisamos aprender o querer reto, que nos gabaritará desenvolver essa vontade, torná-la suficientemente forte para se adaptar à nossa múltipla utilização em todo o domínio da vida. A força é apenas um aspecto da vontade. Quando associada dos demais, pode ser, e não raro, realmente é ineficaz, prejudicial à própria pessoa e aos outros. Ao desenvolver força de vontade, tem-se consciência de que um ato de vontade contém suficientemente intensidade para levar avante seu projeto. Que é essa paixão direcionada para o bem. Porque quando a gente coloca essa força, essa paixão dentro de nós, para atender uma vontade boa, nobre, teremos
uma intensidade suficiente para levar avante nosso sonho, projeto, que aqui estará alinhada com o propósito da nossa vida. A verdadeira função da vontade não é atuar contra o impulso da personalidade e forçar a realização de propósito. A vontade tem função diretriz, reguladora, ela equilibra, utiliza construtivamente todas as demais energias do indivíduo, sem nunca reprimir nenhuma delas. Podemos simbolizar a vontade como sendo âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. Exemplo sobre o desempenho da vontade é o timoneiro de um navio que o leva ao seu curso, mantendo-se na direção certa apesar de vento e correnteza. A força de que necessita para segurar o leme é inteiramente diferente da que propulsiona o navio pelo mar fora, seja ela proveniente do gerador, do vento, na vela ou do esforço do remador. Então, ele vai trazer que a função verdadeira da vontade não será atuar contra o impulso da personalidade ou forçar a realização de um propósito, porque a vontade tem uma função reguladora e diretriz, equilibra, utilizando construtivamente todas as nossas demais energias, sem nunca reprimir nenhuma delas, porque canaliza adequadamente. Ele vai simbolizar a vontade como uma âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. Exemplo sobre o desempenho da vontade é o timoneiro do navio que o leva ao seu curso, mantendo-se na direção certa, apesar de correnteza, vento contrário, nesse clima ideal necessário para o navio avançar. A força de que necessitará para segurar o leme é diferente da que propulsiona esse navio pelo mar afora, seja ela proveniente do gerador, do esforço do remador ou do vento na vela. Uma das forças mais poderosas do espírito é o sentimento, pois é ele que determina o cenário em que habitamos interiormente. Joana tem um item só sobre sentimento no capítulo 2 de Triunfo Pessoal. Aquele adentra o aspecto sentimental. Ela assevera: o sentimento expressa a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir, compartilhar emoção, que o vitaliza na sua diversa ocorrência existencial. Inserido no sistema nervoso central, responde pela afetividade, pelo comportamento, nutrido por molécula específica, que é produzida pelo neurônio cerebral, tipificando diferente biótipo humano via sua emoção. Então, o sentimento expressará nossa capacidade que possui de conhecer, de compreender, sentir, compartilhar emoção que nos vitaliza na sua diversa ocorrência existencial. Inserido no sistema nervoso central, responderá pela nossa afetividade, pelo nosso comportamento, nutrido por molécula específica, produzidas por neurônios cerebrais, tipificando diferentes biótipos humanos através das suas emoções. Por isso que o sentir correto é uma responsabilidade de cada qual. Podemos perceber que o sentimento é forma de conhecimento, uma forma de razão traduzida pelo coração, que tem uma relação direta com a emoção, de forma que elas tendem na prática a se confundirem, importa diferenciá-las. As características que definem emoção, temos qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão. Qualquer estado psíquico, veemente ou excitado. As emoções são como forças, de natureza dentro de cada qual. Nossos estados emocionais são como paisagens dinâmicas, que expressam forças mobilizadoras do nosso ser. Nesse sentido, que, diferente dos sentimentos, são processos de avaliação e julgamento, a emoção nos pega pela víscera. Quando falamos em emoção, estamos na ordem de processo mais elementar, atingindo dimensão orgânica, pois provoca muitas reações motoras, glandulares, além de alterar a aprendizagem e comportamento. Então,
Ele vai trazer que a emoção são como forças da natureza dentro de cada qual. E num anterior, sentimento, paixão, qualquer agitação ou perturbação psíquica, estado mental veemente, que é aquele impetuoso, violento ou excitado, faz parte de emoção. E que, diferente de sentimento, a emoção, ela nos pega pela víscera num processo intestinal do nosso âmago. Já o sentimento é um processo de avaliação, julgamento. Quando falamos em emoção, estamos na ordem de um processo mais elementar que atinge nossa dimensão orgânica por provocar reação glandular, motora, além de alterar aprendizagem, comportamento. Questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio da origem foi posto no homem para o bem. O princípio que dá origem à paixão foi colocado em nós para o bem. Tanto que essas paixões poderão nos levar a realizar grandes coisas. O que causa o mal é o abuso que dela se faz. Mais adiante, Kardec comenta que as paixões são alavancas, que aumentam as forças do homem, em favor da execução dos desígnios providenciais, mas que devem ser dirigidas por ele, não o dirigirem, pois assim elas se voltam contra ele. O desafio está em dirigirmos as paixões para o bem. Caso contrário, elas se voltam contra nós e nos esmagam na nossa sombra. A paixão seria a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Portanto, sua malignidade está no seu excesso. Podemos afirmar que emoção é uma reação afetiva, em geral momentânea, intensa, manifesta por diversa perturbação, sobretudo de ordem neurovegetativa. Emoção são forças arquetípicas da natureza em nós, regendo, movimentando o libido, em favor de alguma realização. Joana afirma que, impossibilitada de ser destruída por fazer parte da natureza animal, foi canalizada para a edificação de engrandecimento, cultura, solidariedade, paz, arte, beleza, fé, amor. Por isso que essa regição e movimentação da libido em favor de alguma realização precisará ser canalizada para as edificações elevadas, propiciadoras de benesses, de auxílio no meio em que nos movimentamos. Não temos como bloquear a emoção, viver sem ela. Toda emoção, desejo recalcado, reaparece com mais vigor, momento imprevisto. Ela envolve todos os processos da vida, é neutra em si própria, mas receptiva aos elementos mentais que a dirigem, tomando uma dimensão menos ou mais intensa, negativa ou positiva. E aqui entra o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade de como estamos fazendo a condução, a canalização da nossa emoção. Já o sentimento oferece a possibilidade do controle voluntário, daquilo que até então era automático. Com o sentimento, entramos no campo de relação, o espaço relacional, a possibilidade da transformação. Assim, a partir do nosso sentimento, podemos tomar consciência interna, subjetiva do que é vivido. O sentimento é uma forma de conhecimento, processo que envolve compreender e reunir partes separadas em uma totalidade significativa. Uma forma de integração entre o que o indivíduo faz, como faz, que envolve conjunto de percepção pessoal
emocional, corporal, exterior e interior. Então, essa perspectiva sentimental a nos adentrar no campo relacional, esse espaço que possibilita transformação, a partir desse sentimento, tomo consciência interna e subjetiva do que é vivido. É uma forma de conhecimento, um processo que envolve compreender e reunir partes separadas em uma totalidade significativa. Uma forma de integração entre o que faço e como faço, que envolve um conjunto de percepção pessoal, emocional, corporal, interior e exterior. Quando o indivíduo se capacita a observar tudo e todos, visando produzir o melhor. A capacidade de comparar, a aptidão, a habilidade, a perspicácia, o julgamento, a análise, com a prudente reserva, moderação constante, a sábia lentidão, capacidade de trazer cada coisa a seu tempo, consono Kardec nos aclara. Resumindo, enquanto fenômeno afetivo, o sentimento distingue-se dos cognoscitivos, que envolve capacidade de perceber e conhecer intelectualmente, dos apetitivos ou conativos, que envolve impulso e emoção em direção a uma ação ou reação. Então, enquanto o fenômeno afetivo, o sentimento ele vai se distinguir do que envolve capacidade de perceber e conhecer com o intelecto, que é o cognoscitivo, e do apetitivo ou conativo, que envolve impulso e emoção em direção a uma reação ou ação. Também poderemos falar em estado de alma, sendo os sentimentos uma forma de ressonância psicológica, dentro desse campo afetivo, que abarca tendência, imaginação, temperamento, mas que igualmente oferece uma reação reguladora, estabelecer uma relação de valor, qualidade ao que é vivido, ausente ou mesmo presente na emoção, do qual se distingue por ser menos intenso, mais durável. Então, no estado da alma, o sentimento é uma forma de ressonância psicológica dentro desse campo afetivo que abarca tendência, temperamento e imaginação, igualmente oferecendo reação reguladora, estabelecendo uma relação de valor, qualidade ao que é vivido, ausente ou menos presente na emoção, do qual se distingue por ser menos intenso e mais durável. Portanto, salientar que o sentimento está na base de todo processo mental. É tão significativo o papel do sentimento que Joana refere que eles são mecanismos que conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo, possibilitando conhecimento e experiência adquiridos pelo espírito. Reforçando essa ideia, Aulus descreve o papel do sentimento como anterior ao do pensamento. Sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa, obtido na câmera escura, do qual podemos tirar inumeráveis provas positivas. Se também o pensamento é a matriz que compomos a intimidade do ser, com o qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível, que em nosso caso é o sentimento, antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. Sentimento elevado gera pensamento elevado, e este garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fôramos convidados a percorrer. Verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil e que o pensamento e a causa se formam. É por esse motivo que ele vai explicar que, como na fotografia o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual extraímos inumeráveis provas positivas, assim o pensamento é a matriz que compomos a intimidade do ser, com o qual é possível criar infinita manifestação da nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível, que em nosso caso é o sentimento, antecedendo toda e qualquer elaboração de ordem mental. Então ele vai dizer que o sentimento vem antes do pensamento, e assim um sentimento nobre gera um pensamento nobre.
E o pensamento nobre garantirá a elevação da existência. Ao sentirmos bem, refletiremos bem, assegurando bem na estrada que formos convidados a percorrer. Verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Vindo aí na prévia. Joana nos explica que o sentimento é o condutor de todo o processo eletroquímico do corpo, estimulando áreas que transformam, conduzem, materializam nosso expressão emocional e atitude. O sentimento gera um impulso por meio do tronco cerebral, que chega ao cerebelo, e o transforma em ordem para o músculo, favorecendo que o diencéfalo entre em ação, propicie excitação emocional, que por sua vez faz com que o córtex ative as circunvoluções no lóbulo frontal, para transformar essa excitação emocional em atitude de realização. Fácil, portanto, compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções, que necessita ser bem direcionado. Sendo bem direcionado, a educação, o conhecimento, o exercício se encarrega de transformar em vivência. Aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza, conforme o padrão evolutivo de cada qual, produzindo emoção superior ou inquietante, de que tem necessidade no campo do crescimento moral. E aqui pode entrar o aspecto kármico, o aspecto de débito, de culpa, nesse panorama. Por isso que ela vai trazer que, como nós somos um feixe de emoção que necessita ser bem direcionado, é imperioso conhecimento, educação e prática. Porque quanto mais a gente pratica nessa proposta, mais a gente vai se capacitando para essa adequada canalização. E vai abarcar o autoconhecimento, a instrução, que quanto mais infante, melhor, porque a instrução, a espiritualidade são ferramentais que uma criança, desde pequena, tendo contato com isso, ela terá um arsenal moral para sair vitoriosa. Nesse sentido, que vai conseguindo transformar em vivência essa canalização e direcionamento adequado, aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constatando que todo esse complexo de energia procede do espírito, que exterioriza conforme o padrão evolutivo do indivíduo, conforme aquilo que ele tem aprendido, recebido de instrução. Porque a criança, ela é suscetível de receber uma orientação moral. É o período em que os genitores têm uma ensancha de modificar um caráter cruel numa criança, um transtorno, um aspecto psicótico que tende a agravamento. Na infância, como ela ainda está nesse período de suscetibilidade, educação que chega até ela, Kardec explica que é um momento do genitor, através de uma educação nobre, da vivência da espiritualidade, dos ensinamentos da vigilância, adoração, vendo o exemplo dos pais, essa criança ela tem condição de ir realizando essa canalização dos seus potenciais, essa vitória sobre a sua sombra, fazendo com que brilhe luz, mesmo em meio a um passado delituoso que ela traga. Por esse motivo que ela vai estar exteriorizando conforme o seu padrão evolutivo, que vai produzir emoção superior ou inquietante, de criar necessidade no campo do crescimento moral. Porque do momento que o indivíduo ele entra na juventude, fase adulta, ele já não tem mais essa
tranquilidade, essa disposição para receber uma instrução que seja substancialmente transformadora. Isso poderá acontecer no momento se o indivíduo procura um centro espírita ou um templo do seu interesse e desenvolva o seu relacionamento com Deus, o seu autoconhecimento, mas o período infante é o que vai tornar mais fácil para os pais fazer essa canalização adequada desse filho para um valor nobre, elevado, porque ele vai aprendendo com aquelas instruções, com aquele testemunho, com aquele diário que percebe ali, formas sadias de se posicionar, de se conduzir e de fazer escolhas melhores. Esse processo possibilita ao sentimento dar forma, realização, às várias expressões do pensamento. É comparado por André Luiz com o átomo. Assim como o átomo é uma forma viva, poderosa dentro do seu contexto, mas passivo diante da inteligência, que pode usá-lo para o bem ou o mal. Também a partícula mental, apesar da sua força, é resultado da sua condição passiva, perante o sentimento que lhe dá a forma, natureza, para o bem ou para o mal. Um processo que vai acumulando fluido, que gera tanto a doença como a saúde, oferece qualidade diversa, de todo porte, como ácido ou balsâmica, amarga ou doce, vivificadora ou mortífera, nutritiva ou esgotante, entre outros. Tudo isso pela força do sentimento, que o caracteriza e toma forma, como raio de emoção ou do desejo, dando direção, intensidade, consistência, disposição, ordem. Então, vai ser explicado que esse processo de adequado direcionamento possibilita ao sentimento dar forma e realização às várias expressões do pensamento. Comparado por André Luiz com o átomo, porque como esse é uma forma viva, poderosa dentro do seu contexto, mas passivo diante da inteligência que pode usá-lo para o mal ou para o bem, também a partícula mental, apesar da sua força, é resultado da sua condição passiva perante o sentimento, que lhe dará uma forma, uma natureza, da mesma forma para o bem ou para o mal. Processo que vai acumulando fluido, que gera tanto doença quanto saúde, oferecendo qualidade de todo porte, como balsâmica ou ácida, doce ou amarga, vivificadora ou mortífera, esgotante ou nutritiva, entre outras. Tudo isso pela força do sentimento, que o caracteriza, e toma forma como um raio de emoção ou do desejo, dando direção, intensidade, consistência, ordem, disposição. Percebemos nessas colocações que o desejo envolve sentimentos inconscientes, que se expressa como impulsos de várias naturezas. Nessa relação entre desejo e sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. E Kardec ele explica que essa conduzição do sentimento é uma vontade de fazer esse direcionamento. Não é tanto um arranque, mas algo que decido, que direciono. E aí encontramos anseio, preocupação, comportamento, fantasia, que expressa uma busca de realização na vida. Porque a relação entre desejo e sentimento, a nossa alma vai assimilar o que procura e transmitir o que recebe. São desejos que se tornam o eixo central da nossa existência e que se manifesta como padrão emocional, onde vai estar ou preocupação, anseio, comportamento, fantasia, expressando uma busca de realização da existência. Esses desejos se tornam o eixo central da nossa trajetória, se manifesta como padrão emocional, tendência, motivos que se repetem em nossa dinâmica psicológica, em toda a trajetória terrícola. Como afirma André Luiz, aprendemos na Escola dos Vingadores que todos possuímos, além de desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central.
ou tema básico do interesse mais íntimo. Assim, além do pensamento vulgar que nos aprisiona a experiência rotineira, emitimos com mais frequência o pensamento que nasce do desejo central, que nos caracteriza. Pensamento esse que passa a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, qualquer plano, através da ocupação e posição em que prefira viver. E assim, nós vamos interagir uns com os outros segundo leis universais que não lograremos iludir, porque cada qual vai fazer a conexão por afinidade em qualquer lugar do universo. Se eu nutro sentimentos de ciúme, eu vou me conectar com ciumentos, piores do que eu. Por outro lado, se eu nutro sentimento de compaixão, eu vou me conectar com compassivos, mais bondosos do que eu, que vão me auxiliar. Na perspectiva de um sentimento ciumento, essa conexão e locupletação que isso leva vai fazer instalação de obsessão, porque alguém que tem um sentimento de ciúme importante, ele vai tentar me dominar, se impor. É por esse motivo que dá aso à obsessão de todo porte, subjugação, fascinação. Então, nós não iludiremos esses mecanismos afinitórios e de vibração. Inclusive, quando a gente está encarnado, ainda é possível colocar máscara. O indivíduo, ele transparecer uma coisa que não é o que ele está sentindo, falar algo que não corresponde àquilo que ele está pensando, fazendo um mascaramento. Mas quando a gente desencarna, nós somos imediatamente aspirados para a região dos nossos interesses, como André Luiz vai dizer, devido às ocupações e posições em que prefiramos viver. Em sendo assim, o indivíduo, ele é conhecido pelo seu desejo central e ele vai ser levado para uma área de afins, de similitude, quando desencarna. É por isso que, quanto antes a gente trabalha as nossas sombras e faz luz dentro de nós, melhor a gente se equipa para o momento do desencarne. Porque no astral nós não teremos um antolho, uma máscara para poder nos encobrir. Nós seremos vistos e estaremos tal qual somos. Com o pensamento que temos, com o sentimento que nutrimos, com as palavras que dizemos, com a nossa ação. Por isso que aqui é um momento da gente fazer essa vitória sobre a nossa sombra, da gente acender luz, lavando nossos pensamentos nas fontes diárias de Jesus, corrigindo nosso sentimento, nos inundando de bonomia, de mansuetude, de caridade. Por último, traz a ideia de que o sentimento é a base da formação do valor do espírito. Valores que envolvem toda a sua expressão e se manifestam em seu gesto, estética e apreço, na manifestação da sua moral e ética. Então, ele vai trazer que o sentimento é a base da formação do valor do espírito, valor que envolve toda a sua expressão e se manifesta na sua estética, apreço, gosto, na manifestação da sua moral e ética. Alguns autores dividem sentimento entre vital, sensível, psíquico ou anímico, e espiritual ou superior. Sentimento superior justamente engloba aspecto estético-moral, religioso. Ele gera um sentido, significação, introduzindo o sujeito no mundo dos valores. Joana coloca que o grau de adiantamento moral do indivíduo pode ser medido pelos seus sentimentos. Ela cita Marx, que foi um pesquisador que relacionou o sentimento com a ideia de valor. Somente a percepção afetiva sentimental pode dar acesso a valor
imediato intuitivamente. Então, é feito essa relação entre sentimento com a ideia de valor, e somente essa percepção afetiva sentimental poderá dar acesso a valor imediato intuitivamente. De início, ainda segundo ele, esse valor é destituído de conteúdo, que é descoberto depois, atribuindo-lhe significado intelectual. Assim, esses sentimentos podem ser superiores quando se refere à realização nobre, beleza, amor, justiça, ciência, abnegação, o bem, ou inferior, quando se faz acompanhado de sensação de natureza física, como prazer sensual, inveja, ciúme, ambição da posse. Então, esses valores, eles são destituídos de conteúdos que são descobertos depois. Porque o sentimento, ele está relacionado com valor. E por isso que esse acesso a um valor intuitivamente vai nos trazer esses mesmos destituídos de conteúdo que serão descobertos depois, atribuindo-lhes significação intelectual. Assim, esses sentimentos podem ser superior quando se referir à realização nobre. Beleza, amor, justiça, abnegação, o bem, a ciência, ou inferior, quando faz acompanhado das sensações de natureza orgânica, como ambição da posse, prazer sensual, ciúme, inveja. O valor é objeto da experiência emocional pelo fato de que o estado afetivo se dá na forma de sentimento puro, de evidente caráter intencional, e não apenas na forma de estado afetivo. Dessa forma, o sentimento orienta, determina a opção em torno de um valor por atribuir algum significado a ele. Dizendo de outra maneira, são os sentimentos atribuir significado à experiência, de como nos relacionamos com ela, orientando, determinando assim valores das coisas. Então, ele vai explicar que o valor é o objeto da experiência emocional pelo fato de que o estado afetivo se dá na forma de sentimento puro, de evidente caráter intencional, e não apenas na forma de estado afetivo. Assim, o sentimento orienta, determinar a opção em torno de um valor, por atribuir algum significado a ele, algo que se escolhe. Dizendo de outra maneira, são os sentimentos que atribuem significado à experiência, de como nos relacionamos com ela, orientando, determinando assim os valores das coisas. Aquilo que é importante para nós, essencial, a diferenciação disso com o supérfluo. Finalizando, eles trazem uma importante colocação de Meimei. O raciocínio erguido à culminância da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade, que flui do entendimento fraternal, pode ser um espetáculo de grandeza, mas será distante do progresso, povoado por monstros de indagação esterilizante ou inútil. Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á, para nós, para o outro, num tempo de sublimação, paz, esperança, consolo. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com o amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos, que já comungam a glória divina. Então, Meimei vai trazer para nós que, ao erguermos o raciocínio, a culminância da cultura, mas sem compreensão e sem bondade que flui do entendimento fraterno, mesmo podendo ser espetáculo de grandeza, estará distante do progresso, povoado por monstro da indagação esterilizante ou inútil. Porque o indivíduo que não faz uma associação com bondade, compreensão, com o entendimento, o auxílio recíproco, ele não se coloca útil no meio em que está. Por isso que a gente entra nessa esterilização indagatória e de inutilidade. Ao enriquecermos com o manancial do sentimento puro,
A inteligência se converte para nós, para o outro, num templo sublimativo, pacífico, consolo, esperança, utilidade. Cultivando o cérebro sem esquecer o coração. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Daí que, ao sentirmos, teremos como, a partir dessa perspectiva, saber com amor. E saberemos para sentir com sabedoria. Porque amor e sabedoria são as asas dos anjos, que já comungam a glória de Deus. No subsequente, vai ser falado um pouco sobre o pensamento e, então, ele vai fazer a explicação desse mecanismo correlato para fazer o fechamento desse capítulo. Por isso que, no aspecto da nossa perspectiva de sentimento, nós estaremos a abraços com aquilo que temos diante de nós dever, que será o resumo de toda especulação moral, bravura da alma que enfrenta a angústia da luta, austero, blando, flexível, pronto a dobrar-se a variada complicação, mantém-se inflexível diante da tentação. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que a criatura e ama a criatura mais do que a si mesmo. É juiz escravo em causa própria. Por isso que nós estamos nessa existência e meia psique, não o contrário. Assim, a alma não está confinada ao homem. Há muito da psique que se estende para além da natureza humana. Sob o ponto de vista energético, um conteúdo psíquico nada mais é do que um sistema de força, manifestado à consciência. A psique está constantemente possibilitando, pois nesse reino psíquico, a insância ocupa uma posição mais alta do que a realidade. Nesse ponto, a física quântica nos afirma que tudo são insâncias que podem coagular, tornar-se reais. Intencionar é desejar, não com ego, mas com uma consciência ampliada. Nosso desejo é que estejamos afinados com a consciência maior, ou consciência cósmica, para que possamos vibrar de forma positiva, colaborativa com a obra do Criador. E é nesse sentido que o amor cura, liberta a miséria oculta, extingue a miséria do populacho. Ultrapassaremos nossa humanidade, amando com amplo amor os irmãos em sofrimento, feliz o que ama. Não conhece a miséria da alma nem do corpo, seu pé é ligeiro, vive transportado, fora de si próprio. Quando Jesus pronunciar a palavra amor, o povaréu estremece. Os mártires, ébrios de esperança, descem ao circo.